Radar Esportivo Especial. Alô, gente! Hoje sabadão bacana, sabadão especial, dia de Radar Esportivo Especial, Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo do Catar de 2022. Brasil começando a sua caminhada ontem nas eliminatórias, no jogo contra a Bolívia. E nós aqui no nosso Radar Esportivo Especial vamos repercutir, vamos conversar, nós vamos trazer os detalhes da partida de ontem e, claro, para falar de Brasil e Bolívia, desse jogo foi 5-0, goleada um jogo bastante tranquilo para a seleção brasileira, né? Enfrentou uma seleção que não impôs nenhum risco, né, ao time brasileiro. Nós estamos aqui com o jornalista Teco Barbeiro, que vai analisar o jogo junto com a gente, né? O Teco vai trazer aí as análises, todas as projeções também do jogo, já contra o Peru na terça-feira. Enfim, a gente vai bater aquele papo. Ô Teco, tudo bem? Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês no Radar Esportivo, Rogério e Gustavo de Simas, do Galera Mix, né? É uma satisfação enorme estar com vocês aí para comentar essa primeira participação aí da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2022. Legal, Teco, legal, bacana, a alegria é nossa em tê-lo aqui, analisando o jogo junto com a gente, enfim, toda a repercussão que nós tivemos da partida ontem. Ô Teco, queria que você começasse trazendo aí as impressões gerais. Você vê que o Brasil, na verdade, já começou sufocando o time boliviano, né? Com 45 segundos, o Brasil já teve chance, né? Enfim, já poderia ter marcado com Everton Cebolinha, né? E enfim, depois teve uma outra oportunidade ali aos 3 minutos, e aos 15, né, passados 15 minutos do primeiro tempo, o Brasil já estava ganhando de 1-0, né, numa jogada que terminou ali com o gol do Roberto Firmino, que abriu o placar para a seleção brasileira, né, Teco? Então, isso aí, Gustavo. O Brasil, a gente começou com uma expectativa muito boa em cima do Brasil, porque a seleção boliviana já vinha muito desfalcada, né? Esse time da Bolívia veio aí com um catadão aí, né? Uma vez que a seleção enfrenta uma crise muito grande, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? A gente tem que lembrar que depois da morte do seu presidente da federação, existe uma disputa lá entre duas pessoas, e alguns times não cedem jogadores para essa seleção que é comandada aí por um dirigente, e aí então a Bolívia enfrenta essa dificuldade. Então veio aí com o que deu para arrumar, e outros jogadores foram preservados para o jogo contra a Argentina na próxima rodada, né? Que vai ser lá na Bolívia, né? Que é o grande trunfo desse time. E aí então esse catado aí de grupo veio aqui para jogar contra o Brasil, e como você bem disse, ele já foi sufocado aí numa estratégia do Tite, que colocou realmente o time para frente. É esse time que a gente quer ver, né? Um time sufocando o adversário, marcando em linha alta, criando chances de gol logo no início, né? Se bem que a gente não pode dizer que a Bolívia foi um adversário à altura, então não dá para se empolgar tanto, mas o Brasil vem fazendo aí o papel dele, né? E aí, com essas chances aí que você citou, aos 15 minutos, nessa primeira bela jogada, saiu o primeiro gol aí do Roberto Firmino, aí entrando de carrinho no meio da área e desviando para o gol, né? Então, a partir dali começou a abrir a porteira. Tanto é que o Brasil, por exemplo, quando chegou aos 29 do primeiro tempo, né, nós tivemos outro lance que gerou em gol da seleção brasileira o
cruzamento, né? E aí uma coisa muito interessante foi o lado esquerdo da seleção brasileira ontem, né? Nós tivemos aí muitas jogadas pelo lado esquerdo, o segundo gol também, né? Num cruzamento, e aí o zagueiro Marquinhos, que inclusive foi revelado no Corinthians, né? Que joga na Neoquímica Arena, o Marquinhos hoje no Paris Saint-Germain, mas que conhece bem o estádio, acabou subindo e marcando de cabeça o segundo gol, né, Teco? Então, realmente esse lado do Brasil ficou muito forte, né? A gente vê uma atuação do Renan Lodge muito interessante. Parece que ele encaixou ali com um lado junto com o Neymar, né? Junto com o Felipe Coutinho, que criaram ali várias triangulações, jogadas perigosas, né? E os gols, muitos deles sendo originários dali. Então isso chamou a atenção, né, de todo mundo, porque esse foi, se não me engano, o primeiro jogo oficial, né, sem contar os amistosos aí, do Renan Lodge fazendo a lateral. Então o menino vem mostrando aí personalidade, e fez aí compor as jogadas aí que deram origem a 3 gols, pelo menos, né, do Brasil nesse jogo, né. O Marquinhos é um zagueiro já consolidado, né, revelado, como você disse, nas categorias de base do Corinthians, e se sentiu muito bem ali, né, O Marquinhos é conhecido já por ter ele não é tão alto, mas ele tem uma boa impulsão de cabeça, tem gols aí marcantes aí por onde passa. E ontem mostrou uma boa presença de área ao acertar ali o cruzamento, cabeceando bem firme, né, sem chance de defesa para o goleiro boliviano. Aí no segundo tempo, né, o Brasil, o primeiro tempo da seleção brasileira, né, com todo o jogo, o que a gente pôde notar realmente foi uma superioridade, uma seleção boliviana que no primeiro tempo muito pouco ameaçava, né? Você vê que a Bolívia, nem ligação direta, nem chutão, os caras conseguiu ganhar uma da seleção brasileira, né? A Bolívia, devido a todos os problemas que você já muito bem disse, a seleção boliviana que que vive uma crise tanto dentro de campo como também fora, né, devido a toda essa confusão que está acontecendo lá nos bastidores, né, da Bolívia, na Federação Boliviana. Quer dizer, isso, uma seleção que já é muito frágil, né, a coisa só piora. Chega para um jogo contra o Brasil, depois pega a Argentina, né? Você vê, a Bolívia no primeiro tempo, e assim como em boa parte do jogo, não conseguiu ameaçar. Então o Brasil foi construindo o resultado de forma muito tranquila, né? Tanto é que já no começo do segundo tempo, com 3 minutos, nós tivemos ali uma outra jogada pelo lado esquerdo, no cruzamento do Neymar, e aí o Firmino, né? O Firmino mais uma vez aparecendo para marcar, né? O Firmino marcou 2 vezes ontem e mostrou ser, pelo menos no jogo de ontem, uma opção interessante. E aí, mais uma vez, né, nós tivemos aí o Roberto Firmino marcando gol para a seleção brasileira já no comecinho do segundo tempo, né, Teco? Ou seja, a Bolívia foi pro vestiário, mas as coisas elas só continuaram a piorar no segundo tempo, né? No segundo tempo a gente vê claramente mais uma jogada aí pelo lado esquerdo com o Renan Lodge, Neymar, finalização do Firmino, né, mostrando que jogadas de triangulação mostrando que jogadas de triangulação que deram o tom das principais chances que o Brasil criou, né? E aí o Roberto Firmino vem mostrando aí ser um bom finalizador, né? Pelo menos nesse primeiro jogo mostrou aí ter condições aí de ser o centroavante do Brasil, que hoje ainda é uma vaga em aberto, né? A gente tem Gabriel Jesus, tem Gabigol, enfim, então a gente tem gente falando no uma Pedro, disputa aí. né?
Então, o Pedro, que na minha opinião ainda está atrás desses, mas vem mostrando uma boa participação no Campeonato Brasileiro, né? Parece que caiu bem na camisa do Flamengo. Ele tem uma presença diária, mas para mim o Pedro, bom, até a Copa do Mundo a gente tem 2 anos, né? Então eu acho que o Pedro deve ser experimentado, né? A gente tem aí bons jogadores, mas não tem um cara que é indiscutível, né? Como eu estava comentando aí, o Brasil não tem um camisa 9 como tinha Ronaldo, como tinha o Romário, camisa 11, né? Que eram jogadores indiscutíveis. Hoje o Brasil ele tem boas opções, mas vai caber ao Tite aí escolher as melhores para convocar e as possíveis, né? E ver qual dessas vai se adaptar melhor taticamente. Talvez não seja nenhuma questão de técnica, né? Que, no meu modo de ver, esses que a gente citou têm técnicas muito parecidas, né? Você tem uns mais rápidos, uns mais lentos, uns com maior poder de finalização, outros com uma característica de drible um pouco mais elevada, né? Mas nenhum deles é indiscutível. Então, o Tite vai poder trabalhar aí. O que vai mandar para mim nessa definição vai ser essa questão tática, que ontem foi bastante interessante, com o Neymar flutuando ali entre o centro e a esquerda, né, como a gente já vem comentando aí, destacando os gols aí, né? Com isso, o Neymar ficou livre para fazer as jogadas que é de costume dele, né? Então, tanto ir para dentro da área em busca do gol, para servir o centroavante, como fez ontem, né, nesse gol que a gente comentou, ele praticamente foi servido, aí foi assistido, né, pelo Neymar. No cruzamento ele estava literalmente na cara do gol, né? Então a gente vê que quando o esquema tático funciona, claro, de novo ressaltando a fragilidade da defesa boliviana, mas a gente vê aí um bom funcionamento. E logo depois, né, desse gol, a gente tem só aos 5 minutos do segundo tempo o primeiro chute da Bolívia no gol. Pois é. Né? Chama atenção, com 50 minutos de jogo que a Bolívia deu um chute, né, ao gol. Um absurdo, né? Eu acredito que deve ter dado aí mais de 80% de posse de bola para o Brasil durante o jogo, né? Então, uma disparidade muito grande. É uma prova cabal de que a Bolívia não muito pouco ameaçou. A Bolívia, no segundo tempo, apesar de ter tomado mais 3 gols, ela conseguiu produzir um pouco mais do que no primeiro. Quer dizer, você vê como o nível da seleção boliviana, realmente a seleção boliviana é muito frágil, né? Ela não ofereceu qualquer risco à seleção brasileira. O Brasil jogou como quis e, poderia ter feito mais. O Brasil poderia ter feito mais ontem, tranquilamente, né? Aí depois você teve ali o 4º, 5º gol que saíram... né? As coisas foram acontecendo naturalmente. Você teve aquele gol contra lá do né? A jogada do Rodrigo, né? O gol que foi pro Rodrigo, né? Que entrou no segundo tempo. Rodrigo, que é do Real Madrid, né? Também é uma opção para a gente estar avaliando, né, Teco? O Rodrigo é uma opção interessante, um jogador interessante que está pintando aí e acabou participando de uma jogada, né, do gol, fazendo o gol, né, da seleção brasileira ontem, né? Isso, o Rodrigo, ele entrou no lugar do Everton Cebolinha, né? Que ele começou muito bem no jogo, começou voando, mas depois, ao longo da partida, ele foi ficando mais discreto. Ontem, a gente não pode dizer que nenhum jogador do Brasil jogou mal, né? A gente teve sim alguns picos aí de queda, né? De alguns jogadores, que é natural pela fragilidade do adversário, né? Então aí o Tite começou a fazer as trocas muito bem feitas para sentir como é que esses jogadores vão se comportar no esquema que ele está implantando, né? E entre essas trocas teve aí a entrada do Rodrigo, que fez ali a mesma função do Everton Cebolinha, e aí logo na terceira jogada dele no jogo, ele já criou essa chance aí vindo
da lateral direita da área para dentro, né? E aí acabou cruzando e desviando no zagueiro boliviano e acabou fazendo o quarto gol, né? E então a gente... Não, só para comentar que a gente viu ali uma movimentação bastante interessante, né? Ainda tem o Adriano, né? O lateral. Lateral direito? Isso. Do Danilo, né? Danilo jogou na direita, então, o Danilo. Isso, ainda tem o Danilo fazendo ali a lateral direita, fez uma participação um pouco mais discreta, não por culpa dele, mas é porque a bola chegou realmente menos no setor dele, né? O lado esquerdo ontem... O Brasil trabalhou muito a bola do lado esquerdo ontem, né? Você vê que a maioria das jogadas que a gente teve, que a gente até destacava o Renan Lodge, né? Que o Renan Lodge apareceu no jogo ontem, fez o que quis, né? Principalmente quando as jogadas ofensivas aconteciam pelo lado esquerdo, né? O Renan Lodge estava ali, Renan Lodge que inclusive foi revelado pelo Atlético Paranaense, né? Joga no Atlético de Madrid hoje. E o Danilo, enfim, assim como o lado direito da seleção, acabou tendo participação mais discreta, né, Teco? Então, e isso fica, para mim, um pouco de alerta, né? Porque num jogo mais complicado é ruim a gente estar penso por um dos lados, né? Porque todo mundo sabe que as bolas vão passar ali naturalmente pelo Neymar, e aí no próximo jogo a gente vai ver que o espaço que ele vai ter vai ser bem menor. Então o Brasil precisa criar outras alternativas pelos dois lados do campo para poder chegar com mais tranquilidade ali, para criar situações de gol, para alimentar o ataque, né? Uma das coisas que a gente vem reclamando, né, nos últimos jogos da seleção brasileira, e que se por coincidência ou não, elas se assemelham muito a muitos times do Brasil, né? Que o Brasil tinha dificuldade em alimentar o ataque com qualidade, né? Então, mesmo tendo um meio campo que você olha no papel ali, com Felipe Coutinho, né, Casimiro, um meio campo criativo, mas que não pode ter tanta dificuldade, né, para chegar nas criações de jogadas de gol, né? Ontem foi realmente um jogo muito atípico, né, nesse sentido, porque o adversário é realmente muito frágil, mas é um começo que vem animando, né, pelo que o Brasil produziu. Então, eu acho que tanto Everton Cebolinha quanto Rodrigo, você tem ainda outras opções, né? Ontem a gente não falou dele porque não foi convocado, mas caso o Neymar não possa vir, você tem Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, né? Pode servir como opção, né? Então que sempre vem sendo convocado ali, dessa vez não foi. Então assim, o Brasil tem aí um elenco, aí um pool de jogadores que podem corresponder. Vamos ver se o Tite realmente achou o sistema tático ideal. Não sei, mais para frente a gente vai falar da expectativa do próximo jogo, mas comentando aí que o Brasil precisa mesmo trabalhar mais as duas laterais. É verdade. Nós tivemos aí o Felipe Coutinho também marcando de cabeça, selando ali a goleada, sacramentando, né? O 5-0 e a ampla vantagem, a ampla facilidade que o Brasil teve, né, Teco? E, enfim, isso mostrou realmente que o Brasil conseguiu e foi muito superior, o Brasil mandou no jogo, né? Pois esse último gol, mais uma jogada pela esquerda, chegando a bola para o Neymar, que deu uma cavadinha para o meio da área, encontrando ali o Coutinho, que cabeceou firme por canto direito baixo aí do goleirão boliviano, fazendo assim esse último gol do Brasil, que depois criou
outra chance, né? Aí o jogo começou a mudar um pouco, começou a ficar um pouquinho mais travado e violento até, né? Algumas faltas um pouquinho mais duras, tanto do Brasil quanto da Bolívia, né? A gente teve até o caso ali do Thiago Silva, né? Levando um cartão amarelo por um carrinho no meio do campo. Na minha opinião, bobo, né? O Thiago Silva tomou, ele não tem um histórico na seleção brasileira de tomar alguns cartões amarelos bobos. Já foi na Copa do Mundo assim. Quer dizer, o Thiago é um grande zagueiro. Hoje muitos já se discutem, já se discute por que ele vem sendo convocado. Mas o Thiago não tinha necessidade de você fazer uma falta no meio do campo, uma falta para cartão num jogo contra a Bolívia, um jogo que estava no papo, né? O Brasil mandou, a Bolívia não trouxe nenhum risco. Quer dizer, eu não entendi aquela jogada do Thiago Silva, um cartão minimamente ridículo. Um zagueiro como o Thiago Silva não poderia fazer uma falta como aquela ali. O lance não oferecia esse risco todo, né, Teco? Não oferecia risco nenhum, porque estava no meio campo, né, já estava 5-0 para o Brasil, né? Então é assim, o tipo do lance que eu espero que o Tite pegue esse lance e reforce com a equipe a importância do equilíbrio emocional, porque lembrando que no regulamento diz que 2 cartões amarelos já suspendem o jogador. Né? Então isso serve para toda a equipe e para aqueles jogadores que a gente sabe que tem um histórico de mais cartões, né? Você pega aí Thiago Silva, você pega o próprio Neymar, né? Que sempre acaba se envolvendo em algumas situações, né? Então, se ele quer realmente ajudar o Brasil, ele e todo mundo ali precisa ter o equilíbrio emocional durante o jogo. É claro, a gente sabe que todo mundo mexe com os jogadores brasileiros, né? Pela situação de cada um, por jogarem na Europa, né? Então, todas as equipes sul-americanas, elas têm essa característica de mexer muito com os times do Brasil, de irem muito na provocação ou fazer alguma atitude que acabe proporcionando um cartão para a gente, né? Então, isso serve aí para o pessoal ficar esperto e evitar. O jogo de ontem não tinha o menor cabimento, já estava 5-0, o cara ia passar do meio campo ali, provavelmente não ia acontecer nada, né? No entanto, agora ele já está pendurado, né? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar também, vai caber ao Tite trabalhar isso, né? E você muito bem disse, até porque nós vamos ter, o Brasil para chegar à Copa do Mundo vai disputar essa eliminatória sul-americana, e a gente sabe muito bem como é que são os jogos sul-americanos, qual é a tradição e cultura dos times sul-americanos, consequentemente as seleções também, catimba, jogo, né? O que a gente viu no final do jogo de ontem, né? O que a gente viu no final do jogo de ontem, a gente vai ver com muita frequência. Com muita frequência aí nas eliminatórias, né? Jogos mais encardidos, mais travados, etc. Então, quer dizer, você vai ter muitos desses confrontos, jogos que vão se resolver dessa maneira. Então o Brasil precisa realmente ter bastante equilíbrio emocional, precisa estar bastante preparado para isso. E já pegando um gancho que a gente comentou agora, Teco, e aí? E terça-feira contra o Peru? Acho que, me parece que nós vamos ter um jogo mais chato, né? Pelo menos a expectativa é essa, até porque vai jogar em Lima, vai jogar fora, né? E, enfim, a parada não vai ser um pouquinho mais complicada, né, Teco? Pois antes de comentar sobre o próximo jogo contra o Peru, vale também a gente ressaltar que agora, né, nós temos uma coisa a favor aí do futebol, pelo menos se espera, né, é que o VAR atue de uma forma contundente, né, para evitar tudo isso aí que a gente comentou aí, dessa característica das seleções aí sul-americanas de muita catimba, né? Então a gente espera que a arbitragem junto com o VAR coíba todo esse tipo de situação, né? E
também ajude na produção de cartões, né? Então, serve para todo mundo aí ficar atento, porque o VAR vai denunciar se houver situações aí em que caber um cartão vermelho aí. Bom, lembrado. projetando aí... Pois é. Projetando aí o jogo contra o Peru, não tenha dúvida que é um jogo infinitamente mais difícil do que contra a Bolívia, né? Peru que tem um time, a gente viu já desde a da última Copa América, né? Um time que está arrumado, você tem aí um time com jogadores que jogam na Europa, uma parte deles, e o Brasil, eu acredito que vai encontrar dificuldades, né? O jogo é em Lima, então você tem aí fator campo, apesar de não ter torcida, né? Mas você tem o fator campo, você tem um time que provavelmente vai atacar mais o Brasil, né? Então vamos ver como que a nossa defesa realmente vai se comportar e o meio campo na parte defensiva, se ele vai conseguir não só se defender, mas vai conseguir fazer a transição, né, da defesa para o meio e para o ataque de uma maneira com qualidade, né, como foi nesse jogo. A gente viu isso, né? Então a gente espera que seja dessa forma. E vamos ver se o Tite vai manter o esquema, né? Porque aí que tá. É um jogo fora de casa, né? O Brasil já tem 3 pontos, né? Então, lembrando que isso a eliminatória é como se fosse um campeonato, né? Você não tem título, mas você tem posições a cumprir. O seu objetivo principal é classificar para uma Copa do Mundo. Então, muitas vezes a gente vai ver as seleções jogando pelo resultado e não pela qualidade do futebol, né? Mas o Brasil, diferente do Brasil e Argentina, vamos dizer, né, são cobrados porque são muito superiores, né, às outras seleções em termos de tradição, né, e do que conseguiram no futebol. Só que hoje em dia eu acho que as seleções estão meio, não digo pareadas, mas não tem mais bobo, né? Então o Peru vai oferecer uma resistência maior, vai buscar ali jogadas aéreas, né? Então o Brasil vai ter que ficar centrado nisso, né? E o Brasil vira e mexe costuma ter problema com bola aérea, né? Pois a gente não sabe, não sei se o Alisson volta nesse jogo ou se vai continuar o Everton, né? O Everton que a gente viu aí recentemente com alguns problemas de saída de gol, isso a gente precisa ficar atento, né? Preocupa. Não, na verdade o Alisson nem tá na convocação, não. O Ederson do Manchester City foi convocado, né? Ah, tá. Não, então deve ser o Everton mesmo. O Everton deve ser mantido, não deve ter mudança, me parece. Então, isso significa que a gente precisa realmente ficar atento, né? Fica aí a dica aí para preparador de goleiro para trabalhar a saída de gol, né? Que a gente viu aí que o Everton veio titubeando aí em alguns jogos aí do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Então eu espero que não aconteça nada nesse sentido aí nesse jogo para nós, né? Mas eu ainda assim acredito que o Brasil tem plenas condições de ganhar o jogo. O Brasil vence. Pois tem qualidade, mas é aquilo que a gente sempre ressalta, né? Primeiro, vamos ver qual vai ser o esquema que o Tite vai montar, vamos ver se esse meio-campo vai conseguir continuar alimentando o ataque, porque não adianta você cobrar do ataque se a bola não chega, né? Não dá, espero que não aconteça como aconteceu em outros jogos, do Neymar vir buscar a bola aqui de trás do meio campo para depois tentar fazer meio campo sozinho para depois ou servir alguém ou tentar ele mesmo ir para o gol, né? A gente já viu que isso não funciona, né? Então eu sinceramente quero acreditar que vai ser um esquema parecido com esse. Talvez com um posicionamento um pouco mais fechado, né? Provavelmente os volantes vão ficar mais recuados. O Brasil não vai marcar talvez tão em cima, né? Tão alto como marcou em São Paulo, né? Mas ainda assim eu acho que o Brasil tem muita chance aí de ganhar o jogo.
Verdade. Então o Brasil, a seleção brasileira enfrenta o Peru terça-feira, jogo em Lima. E, enfim, a gente fica na expectativa também, né, de como a seleção brasileira vai se comportar. Como o Teco já colocou, a gente já vem noticiando aqui, é uma partida mais complicada, uma seleção que vai oferecer mais resistência. O Peru já, né, costuma às vezes complicar para a seleção brasileira, né, enfim, todos esses ingredientes que a gente sabe que existe, né, em eliminatória, em jogo sul-americano, que é sempre muito complicado. Nós temos ainda uma outra indefinição, né, rapidamente aqui, o jogo, como nós já colocamos ontem, hoje, pelo menos até o momento que nós estamos gravando esse podcast, ainda nós não temos uma definição de como vão ficar as coisas. Em relação à transmissão do jogo na TV aberta, haja visto que nós temos aí a mudança na venda de direitos das eliminatórias, ou seja, é uma espécie de MP do mandante. Então, a emissora, quem quer transmitir os jogos, precisa negociar diretamente com a federação, né, de cada país, ou seja, do país que vai mandar o jogo, né? Aqui no Brasil, a TV Globo já detém todos os jogos do Brasil em casa, então a Globo já tem as 9 partidas, e também o jogo contra a Argentina, né? A Globo também comprou todos os jogos aí, que tem a Argentina como mandante, e um deles, inclusive, a Argentina e Brasil, jogo que daí terá a transmissão, né, da TV Globo, né, na TV aberta, e também do Sport TV na TV fechada. O que a gente sabe do jogo contra o Peru é que a Turner comprou os direitos ali para TV fechada, para streaming, também, vai exibir no A+, e ainda tem a possibilidade de exibir no TNT, mas a grande, que é o canal da Turner, na TV fechada. A grande expectativa agora é para a gente ver como é que vai ser na TV aberta essa transmissão de Brasil e Peru, né? Peru e Brasil, jogo em Lima. O SPT também parece que está se movimentando, a Globo também ainda tenta um acordo, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, né, Teco? Pois isso é uma coisa que eu achei muito estranha quando fiquei sabendo, né? É bastante fora do comum para a gente aqui, né? Porque a gente acostumou que, pelo menos, não importa a emissora que compre, né? Mas a gente acostumou que uma emissora compra os direitos dos jogos e transmite. Você sabe, então, que naquela emissora você vai ter todos os jogos, né? E agora não, fica essa expectativa aí de quem vai transmitir. Isso, primeiro que foi uma mudança que eu achei muito brusca, né? Isso poderia ter sido mais bem trabalhado, talvez para uma próxima, né, para que as empresas pudessem ter chance de se adaptar, né? A gente tem aí um cenário de muitas mudanças na economia, né, global, e, enfim, vai ser complicado essas negociações, porque cada jogo ele tem um tipo de apelo, né? Então, você imagina que cada jogo do Brasil fora de casa, né, ele vai ter um tipo de apelo e uma negociação. E pelo que a gente está vendo aí, pelo menos nesse jogo contra o Peru, parece que isso só vai se concretizar muito perto aí ou um dia antes do jogo, pelo visto, né? Ou no próprio dia do jogo, né? Então, o torcedor brasileiro vai ter que lutar aí pela internet, aí buscar onde assistir o jogo, se não tiver nada resolvido, né? Até muito próximo do jogo. Então, eu entendo que isso... assim, como forma de negociação, eu até acho interessante, mas não para um início de eliminatória assim tão rápido, né? Justamente o ideal seria que as empresas negociassem antes das eliminatórias começar, aí você já sabe quem ganhou
cada negociação, qual emissora ganhou, e pronto, você já se prepara aí para a eliminatória toda. Ó, o jogo tal vai ser na emissora A, o jogo tal vai ser na emissora B, e enfim, é assim que acaba acontecendo. Agora, dessa forma, não, todo jogo vai ser uma surpresa, e eu entendo que isso, para esse momento, é prejudicial ao produto futebol internacional, né? Acho que o Brasil e a América do Sul, em especial, né, precisa valorizar melhor o seu produto futebol, que tem um apelo muito grande, todo mundo assiste o futebol, né? Então a gente precisa oferecer um espetáculo, né? E não deixar o torcedor em dúvida onde acompanhar. Até tirando isso que você comentou, você vê ontem Brasil e Bolívia, né, marcando 30 pontos, é uma coisa, né, e isso que a seleção boliviana não é uma seleção do primeiro escalão, está muito longe disso, né, mas você vê a audiência que teve. Agora, né, você está dificultando para o torcedor, por exemplo, acompanhar os jogos da seleção brasileira e muitos jogos de um modo geral, né? Então a gente está tendo toda essa confusão. Enfim, a gente deve ter novidades, né? Vamos ver se temos novidades aí nos próximos dias, até mesmo hoje, né? Pode ser que daqui a pouco saia alguma coisa, né? Enfim, aí já caia por terra tudo que a gente falou aqui, né? Pelo menos para essa questão de terça-feira, mas a verdade é que há uma indefinição, enfim, para Brasil e Peru, terça-feira, jogo válido pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, rumo à Copa do Catar 2022, que acontece em novembro. Essa é a grande mudança aí para a próxima Copa do Mundo de 22, e que também será a última Copa com 32 seleções. 32 seleções aí na Copa do Mundo, né? 2026 já teremos uma Copa com 48 seleções, enfim, vamos ver o que acontece daqui para frente. Ô Teco, cara, que satisfação ter você participando aqui com a gente do nosso Radar Esportivo Especial para falar de um produto tão especial, né, de algo tão especial que é a seleção brasileira, que embora, né, não atravesse assim aquele grande momento junto ao seu torcedor, mas não deixa de ser a seleção mais vezes campeã do mundo, cara. Que alegria ter você participando aqui com a gente. Nós vamos estar juntos em outras oportunidades. Enfim, grande satisfação, e já agradeço você por estar aqui com a gente, cara, participando do nosso Radar Esportivo Especial Seleção Brasileira rumo à Copa. Eu que agradeço a oportunidade, meu caro Gustavo. É sempre uma satisfação enorme falar sobre futebol, e em especial sobre a nossa seleção brasileira, né? E realmente precisa voltar a se identificar com o torcedor brasileiro, né? Precisa reconquistar a afeição aí do torcedor brasileiro, porque o carinho ela nunca perdeu, né? O brasileiro é um apaixonado por sua seleção, o Brasil é apaixonado por futebol. Então, a seleção brasileira sempre vai interessar, sempre vai ser notícia. E cabe aí a esses que estão aí hoje, né? Tite e seu grupo, cabe a eles reconquistar o torcedor por onde passarem, né? E como que se faz isso? Obviamente que quanto mais você ganha os jogos, isso vem naturalmente, mas não é só isso. Você tem que ser próximo do torcedor, você tem que mostrar alegria dentro de campo, tem que se esforçar dentro do campo, né? Você pode até não ganhar o jogo, né? O Brasil não é obrigado a ganhar todos os jogos, ninguém é, mas quando o torcedor vê que a seleção dele mostrou ali tudo que podia, deu tudo que podia naquele jogo, mas não ganhou, mesmo assim o torcedor se identifica, né? Hoje a gente tem essa questão dos jogadores serem a maioria de fora, né? Já vem aí dos últimos 20 anos,
30 anos, talvez, né, de jogadores, a maior parte serem de fora, não jogam aqui no Brasil, então a gente não tem mais aquela disputa, o meu time tem mais jogador na seleção do que o seu, né? E aquela discussão ali no bar, né? Hoje a discussão é virtual, né? Mas exatamente. Pois é, né? Hoje cada um toma sua bebida em casa e discute virtualmente, né? São os novos tempos. Mas alô, vacina! Isso precisa Pois é, vacina chega aí, que o futebol está precisando também, né? Assim como toda a população mundial aí, que é assolada aí por as questões sanitárias. Mas então é sempre um enorme prazer em falar sobre a seleção brasileira, vai ser uma satisfação incrível estar no próximo programa. E comentando ali só sobre a transmissão, né? Eu acho que quem ganha com isso são as rádios, né? As rádios vão ganhar muito com isso. Se o povo ficar em dúvida onde assistir, eles sabem que na sua rádio preferida, aí nas grandes mídias do Brasil, com certeza elas estarão transmitindo o jogo de alguma forma, né? Então, esse público vai acabar talvez migrando aí para as rádios, já que as televisões estão nessa disputa aí, né? Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. Acabar, né? Pois é, muito se falou que o rádio poderia acabar, né? Quando a televisão chegou, e hoje rádio e televisão são, posso até dizer que são parceiros, né? Porque muitos grupos de mídia começaram com rádio e depois viraram televisão, e o rádio continua, né? E hoje a gente tem as rádios pela internet, né? Enfim, isso dá um programa inteiro aí falando sobre rádio e televisão, né? Fica aí a sugestão aí para o nosso amigo da Galera Mix, né? Nosso querido Rogério. Mas enfim, a expectativa então é a melhor possível aí para Brasil e Peru. Vamos descobrir aí, desvendar aí, Gustavo, assim que tiver alguma notícia, ele vai trazer para o nosso querido ouvinte a novidade aí de onde assistir Brasil e Peru, onde será que iremos assistir, né? Mas, enfim, foi um enorme prazer estar com vocês, grande abraço e até uma próxima. Valeu, meu amigo Teco Barbeiro, verdade, a gente vai conhecer o desfecho dessa novela aí nas próximas horas, nos próximos dias, não sei, até terça-feira a gente conta alguma coisa, enfim, pode ser que estejam decidindo agora, sei lá, vamos ver o que os próximos capítulos nos reservam, mas que bom a tua participação aqui, Teco, obrigado, Teco Barbeiro analisando, jornalista aqui analisando o jogo da seleção brasileira, a estreia da seleção brasileira ontem contra a Bolívia, 5-0 para o time brasileiro, e terça-feira tem Brasil e Peru, e claro, nós vamos também repercutir aí, né, no próximo podcast especial, Radar Esportivo Especial, também o que melhor aconteceu aí no jogo, né, Brasil e Peru, que vai acontecer, a gente vai estar trazendo aqui também, repercutindo no portal Galera Mix. Já aproveito e peço para você deixar o seu like, para você também se inscrever no canal Galera Mix e, claro, acompanhar no site o nosso podcast Radar Esportivo Especial Seleção Brasileira. Gente, ótimo final de semana a todos e, como eu digo sempre, se tá na rede, é gol!